eu tinha esse sonho desse projeto, eu achava o projeto incrível, eu gostava do tema, queria me aprofundar mais, queria explorar a espiritualidade, a paranormalidade, queria entender os fenômenos, queria investigar, era um instinto de aprender. Eu sempre tive uma curiosidade muito forte com esse mundo invisível, né? E eu falei, cara, eu quero entrar nisso, eu quero explorar, eu quero ir em lugar que tem avistamento, né? Quero ir nas grutas onde as pessoas veem luzes ou têm contato com o espírito. Eu quero explorar esse universo. E aí o que aconteceu? No final desse processo de pandemia e quarentena, eu fiquei muito doente. E eu passei 12 dias na UTI, usando respirador. Se quiser, eu posso até mandar o vídeo do... Eu me filmei com o respirador porque eu achei que ia ser... Já achou que já tava nas últimas? Eu achei que ia ser meu último registro, tô falando sério. Mentira. Sério, assim? Eu tenho uma filmagem minha, assim, eu peguei, eu com o respirador. O respirador, o que ele faz? Ele assume o seu pulmão por você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que relaxar sua musculatura para que o ar entre e infle seu pulmão independente do seu músculo, do seu diafragma, né? Então, assim, é difícil, é uma coisa bem desafiadora, porque você tem que se acalmar ali, né? E no começo você começa a lutar contra a máquina, sabe? Tipo, e a máquina tentando, jogando o ar e ela puxando, e é um barulhão, faz... Cara, é horrível, assim. E aí eu me filmei, que eu falei, cara, eu não sei o que vai sair disso, né? E muitas pessoas estavam morrendo naquela época. E aí teve uma noite lá, em que veio um médico falar pra mim e falou, cara, olha só, o seu quadro não tá evoluindo, já tá com 12 dias, e se você não melhorar a partir dessa noite, a gente vai ter que te entubar, né? Que é basicamente te colocar em coma. E aí, assim, aquilo pegou muito pesado pra mim, né? E aí eu entrei num dilema, né? Será que eu devo aceitar que vou morrer? Ou será que eu devo lutar ou negar ou me recusar a aceitar a morte? Mas em algum momento você achou que você já estava entregando os pontos ali? Então, esse que é o ponto, esse foi o dilema que eu entrei, porque eu pensei o seguinte, durante alguns segundos eu tive um certo conforto em aceitar que eu pudesse morrer. Eu pensei, cara, talvez eu tenha que aceitar. Talvez aceitar seja a melhor coisa. E eu senti meio que eu senti um peso saindo das minhas costas, sabe? Então eu senti um certo conforto nisso. Mas ao mesmo tempo daí eu comecei a pensar nos meus filhos, comecei a pensar na carreira toda que eu lutei tanto para conquistar as coisas que eu tenho, né? Conquistar uma... Tantos anos pela frente ainda, né? Você pensa nisso, porra, exatamente. no meio da vida aqui vou morrer. Mas daí eu pensei, será que se eu aceitar a morte, talvez isso me conduza à morte em si? Será que talvez se eu não aceitar, porque eu comecei a pensar nisso, eu já vi várias vezes, várias pessoas no leito de morte falando, não, eu me recuso a morrer. E aí as pessoas têm uma cura repentina, milagrosa, né? Então eu pensei, talvez não. Talvez eu tenha que recusar a morte. Não aceitar que eu vá morrer. Talvez isso faça meu corpo, meu espírito reagir. Não sei, mas eu vou seguir essa linha. Mas aceitar a morte me pareceu algo confortável naquele momento. É, né? Quando você tá sofrendo, né? Quando você tá com a ferida ali, né? Exatamente. E aí eu lembro que nessa época, uma pessoa que conversava comigo e que eu conhecia muito pouco era o Guru, que é o Guru do Himalaia, que é o Zé Graça, que é o meu parceiro de podcast. Abraço, Guru. Em breve ele vem aqui também. Gosto muito do conteúdo dele, de vocês dois, né? Mas admiro bastante. E aí ele conversava comigo. Ele foi uma pessoa que ele demonstrou total empatia, assim, e interesse, cuidado, sabe? E eu tava meio que nessa. Eu falei, cara, se eu sair disso, eu vou fazer alguma coisa que faça sentido para mim e para as pessoas. Mas foi uma reflexão ali, acho que tudo que eu tenho feito até agora não tem feito o sentido que eu quero. Exatamente. Foi isso. Exatamente isso. Por quê? Porque eu percebi que eu não estava preparado para lidar com aquela situação.
Mas Então- até então você estava fazendo muito produto de marca, produto publicitário. O que que era que não fazia sentido? Era bem isso mesmo. Era corporativo. Vender a pasta de dente. É. E eu tive uma experiência antes do Paranormal com outro podcast que eu fundei, que aí a gente até pode entrar nesse assunto depois. Em Que eu me vi- liguei na época. A sua voz ali era meio. Não tinha como não entender que você tava com vilela lá, cara. Aham, Tipo, é. a sua voz, ou você de máscara ali, pô, dava pra sacar que era você. Então, assim, nesse outro projeto que eu entrei, nesse outro podcast que eu montei antes, eu percebi que os temas que viralizavam eram justamente aqueles que eram os mais polêmicos, que eram tretas entre pessoas. Que é o que a galera quer ver. Falar mal dos outros, ou arrumar uma briga, ou fazer algum escândalo, ou fazer alguma fofoca. Comediante X fala do comediante Y. A treta que não foi resolvida até hoje. Eu não gosto desse tipo de Exatamente. de pegada. Então, esse histórico, para mim, me fez querer entender justamente esses mistérios que podem transformar a vida de alguém em um momento difícil. E aí o que aconteceu? O médico foi lá no hospital, falou, ó, se até amanhã você não tiver uma melhora, um quadro de melhora, a gente vai te entubar, vai te colocar em coma, né? Então vai ter que fura aqui a garganta, enfia um tubo, começa a respirar por aparelho, assim, cara. Você volta ou morre de vez. Exatamente. Algumas pessoas voltaram, graças a Deus, né? Disso, mas assim, conheci algumas pessoas que voltaram do coma, né? Desse período, dessa doença. E, assim, voltaram muito fraca, voltaram sem voz, porque teve que furar. Então, assim, a pessoa meio que não fala mais direito. Sequelas por muito tempo. É terrível, né? É terrível. E aí, foi isso. Então, assim, eu passei aquela noite naquele dilema, né? Eu lembro que eu tava assistindo só History Channel, alienígenas do passado também. Então, assim, meio que tava tudo junto. E os alienígenas fazem parte da minha vida hoje. Então, assim, nesse momento teve tudo, né? Teve um dilema entre a existência, entre a vida e a morte, a existência de um propósito, o guru me mandando mensagem, alienígenas do passado, o tempo todo que eu tinha pela frente ou pelo passado, ou tudo que eu vivi ou deixei de viver. Então, assim, meio que tudo se juntou naquele momento, né? E eu com o respirador, assim, aquela coisa terrível. E eu adormecia por exaustão, né? Assim, eu ficava tão cansado de estar naquela rotina terrível do hospital, do respirador e das pessoas me furando o tempo todo e as medições e tal, que eu adormeci, né? Daí acordei no dia seguinte e aí acordei com os médicos medindo já a oxigenação e não sei o que lá. E aí o médico falou, olha, você teve uma melhora. Eu falei, tive? Eu falei, teve. O quadro... Pô, já tava pronto pra morrer, melhorei. Eu quase falei isso. Falei, mas doutor... Agora que eu me conformei. Eu me preparei pra morrer essa, né? E foi isso. Daí ele falou, cara, você teve uma melhora, a sua taxa de oxigenação no sangue melhorou, os seus índices de inflamação também no corpo diminuíram, então assim, vamos continuar, parece que tá funcionando. Que demais. Aí eu falei, caramba, será que é isso? Então, será que o fato de eu ter mudado a minha vibração com relação à minha própria perspectiva me trouxe uma melhora? Não dá pra dizer. Sim, Tá? Não dá pra dizer nunca nada. vai saber. Mas aconteceu. Uhum. Mas aconteceu. E aí eu mandei uma mensagem pro guru, peguei o celular, fraco pra caramba. Eu falei, guru, cara, vamos fazer o paranormal. Vamos fazer e a gente vai contar experiências. Eu falei, todo mundo tem uma experiência, eu acabei de viver uma. Vamos contar, cara, vai dar certo. Ele não acreditava. Se ele vier aqui, ele vai te falar isso. Ele falou, cara, é um podcast de nicho. Uma hora vai acabar o assunto. A gente vai ter, sei lá, 30 mil inscritos, 70 mil inscritos no máximo. E assim, uma hora não vai ter mais o que falar. E hoje a gente tá com 570 mil inscritos, 200 milhões de views, 300 mil no TikTok, 280 mil no Instagram. As nossas lives são 5 mil pessoas assistindo. A gente faz os nossos eventos com 1.000 pessoas. Então, assim, cara, foi uma... Uma mudança de patamar ali pra você. Projeto da sua vida até então. Exatamente. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí, gostou da história?
Quer saber mais? Vá aqui na descrição, pegue o link do episódio completo com o Alê, do Paranormal Experience, e você vai ver várias outras histórias de espiritualidade e paranormalidade. Se inscreva no canal e até o próximo Plugado Podcast. Valeu! Não ficou ruim a pose aqui assim, não?